Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, na verdade, né? Que tô gravando aqui já é de noite, tá anoitecendo. Bom dia, né? Porque vai ver o vídeo durante a manhã. Galerinha, nós vamos dar continuidade aí à redação, tá? Eu falei na aula passada sobre o tema que foi o do simulado, que é um tema extremamente atual, tá? E eu vou trazer agora para vocês também mais um tema de redação, ok? Acho que em termos de atualidade, não preciso nem falar do que se trata, né? Vocês já vão perceber logo de cara o que eu estou falando. Mas eu acho legal, vou começar agora a tentar trazer nesse terceiro e nesse quarto bimestre mais temas de redações, assim, para a gente já ir discutindo, né? Principalmente questão da atualidade. E aí, na próxima aula, eu já volto com a literatura, dando andamento aí às escolas e segmento à disciplina de literatura. Tudo bem, pessoal? Nós vamos começar a intercalar assim, para ficarmos aí sempre atentos, né? Não podemos deixar a redação de lado e alguns temas que é muito importante a gente abordar nesse momento, tá bom? Bom, vamos lá, turma. Esse tema aqui, acho que, como eu falei, em termos de atualidade, não tem como ser mais atual que isso, né? Vamos ver os textos motivadores aqui, a gente discute um pouquinho e é uma redação que eu gostaria muito que vocês praticassem em casa, de repente no final do bimestre vocês entregam, eu faço a correção também, tá? Eu acho super válido isso. Quem sabe até não considera um pontinho aí também, né? Aquele esquema escola cinema. Bom, turminha, vamos comigo então, tá? Esse é um tema aqui que eu peguei não posso explicar muito as fontes, né? Mas é de muita confiança, é de lugar renomado, onde trabalha-se exclusivamente com redações, tá? Então é um tema bem atual, por isso que eu tive que pôr aqui no Word, tá? Não tá todo bonitinho, como a gente está acostumado a ver aí, porque eu tive que copiar e colar, e para não dar muito BO, não posso entregar da onde que eu tirei. Mas fique tranquilo que é um lugar bacana aí, especializado em redação, tá? Bom, pessoal, é o seguinte. Vamos lá, texto 1. Conheça as 5 maiores pandemias da história. O coronavírus não é o primeiro, já viu que o tema é, o coronavírus não é o primeiro causador de pandemias mundiais. Relembre outras doenças que mudaram, deixa eu só arrumar aqui, que mudaram os rumos da história da humanidade. Então, olha só, peste bubônica pode se disseminar pelo contato com pulgas e roedores infectados, causadora da peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas. Alguns historiadores falam que a peste bubônica, pessoal, a peste negra, foi tão assim impactante que ela dizimou 1/3 da Europa como um todo. Na época, isso é o que valeria 1/3 da Europa, tá? Então, século XIV, que é lá na literatura ali o humanismo, Idade Média, né, o transição trovadorismo, humanismo é nesse período aí. Varíola. A doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. O faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV na França tiveram a temida bexiga. Felizmente, a varíola foi erradicada do planeta em 1980. Olha aí, mais uma. A cólera, 1817, matou centenas de milhares de pessoas. A bactéria Vibrio cholerae sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos. Ainda é considerada uma pandemia. O Brasil já teve vários surtos da doença, em áreas mais pobres do Nordeste. No Lêmen, em 2019, mais de 40.000 pessoas morreram. Olha isso, hein? 40.000 pessoas. Apesar de existir vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz. Então a vacina ainda tem como ser aprimorada, tem como ser melhor tratada, né? Gripe espanhola, né, que tanto se fala, acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia de gripe espanhola de 1918, causada por um vírus influenza mortal. Mais de 1/4 da população mundial na época foi infectada e até o então presidente do Brasil, Rodrigues Alves, morreu na doença em 1919. O vírus veio da Europa a bordo do navio Demerara. Os sintomas da doença eram muito parecidos com o atual coronavírus. Por isso que vocês podem ver que compara-se muito aí, né, a gripe espanhola com relação o SARS, né, ao coronavírus. E não existia cura, né, na época.
Gripe suína H1N1. Conhecida como a gripe suína, a H1N1 foi o primeiro causador da pandemia do século XXI. Primeiro ali, né, pandemia que surgiu. Um vírus surgido em porcos no México em 2009 e se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio daquele ano. E no fim de junho, 627 pessoas estavam infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde, tá? Então, pessoal, esse primeiro texto aqui, ele traz aí o que para nós? A história, basicamente, né, de outras pandemias, de outras doenças que assolaram a humanidade. Isso não é uma coisa recente. E aí volta uma coisa que eu acho que eu já comentei para vocês, né? A gente aprende, nós professores ensinamos a vocês sobre pandemias, guerras, ditaduras, momentos ali, né, que influenciaram acontecimentos históricos, mas alguma dessas coisas a gente não imagina que vai viver, né? Como pandemia, como guerra ou ditadura, pelo amor de Deus. A gente imagina que não vai viver essas coisas, mas a gente percebe que o passado está tão presente assim, né? Já dizia o filósofo, citação aí, Edmund Burke, que falava que o povo que não conhece o seu passado está condenado a repeti-lo, tá? Bom, então aqui é uma clareza sobre isso. Texto 2. Ira dos deuses. Em muitas sociedades antigas, as pessoas acreditavam que espíritos e deuses infligiam doenças e destruição àqueles que mereciam sua ira. Essa percepção não científica muitas vezes levou a respostas desastrosas, que resultaram na morte de milhares, se não milhões de pessoas, porque eles atrelavam ao misticismo, né, e não tinha uma resposta científica, e isso acabava causando a morte deles e tudo mais. É isso que ele quer dizer aqui. No caso da praga de Justiniano, o historiador bizantino Procópio de Cesareia traçou as origens da praga, a bactéria Yersinia pestis, até a China e o nordeste da Índia, através de rotas comerciais terrestres e marítimas para o Egito, onde entrou no Império Bizantino através de portos mediterrâneos, importando doenças. A prática da quarentena começou durante o século XIV. As autoridades portuárias cautelosas exigiram que os navios que chegassem à Veneza dos portos infectados estivessem ancorados por 40 dias antes do desembarque, para impedir, né, obviamente, a propagação da pandemia. Em 1854, o Dr. John Snow chegou à conclusão de que a cólera estava se espalhando através da água contaminada e decidiu exibir os dados de mortalidade da vizinhança diretamente em um mapa, rastreando a infecciosidade. Os cientistas usavam uma medida básica para rastrear a infecciosidade de uma doença chamada número de reprodução, também conhecida como R0 ou R nada. O sarampo está no topo da lista. Isso significa que uma única pessoa pode infectar, em média, 12 a 18 pessoas em uma população não vacinada. É difícil calcular e prever o verdadeiro impacto do Covid-19, pois o surto ainda está em andamento e os pesquisadores ainda estão aprendendo. Ponto. Aqui, pessoal, eu já faço uma colocação para vocês, muito claro que ele deixou aqui. A gente está em andamento de tudo isso ainda. A gente só vai conseguir elaborar isso depois que passar, depois que a gente viver essa pandemia, aí sim a gente vai conseguir estudos, dados, uma conclusão, um fator mais concreto, que, óbvio, esperamos que sirva de lição para futuras gerações ou outras pandemias que venham a surgir aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa que está acontecendo muito, e aí a gente atrela ao tema que a gente discutiu na aula passada, né? Que é a questão da ciência. A ciência, no momento, ela não está sendo exata, porque não tem como ser exata. O que você fala em um mês atrás, um mês depois já não pode modificar totalmente a sua pesquisa, entendeu? Você faz um estudo, uma base de acordo naquele momento que você está fazendo. Na hora que você publica aquilo, pode se modificar, pode mudar. Então eu vejo, por exemplo, um grande ataque ao Átila Marino, que é um dos nossos principais nomes aí, né? Biólogos que nós temos, doutor em biologia, que faz um ótimo trabalho como youtuber, como pesquisador, como cientista, e eu vejo as pessoas desmoralizar ele, falando que ele atrelou mentiras, e não é assim. Se você pegar um fato que ele disse há 2 meses atrás, obviamente que não condiz ao que ele diz atualmente.
Assim como muitas pessoas falaram coisas no passado que não diz até hoje, entenderam? Então a gente tem algumas figuras aí públicas que falaram absurdos, né, que não iam chegar onde estamos, e olha aí, a gente já está a 80 mil mortes, cara, né? Então, percebam como as coisas mudam, sacaram? Então tem que ter essa convicção, tem que ter essa consciência. A ciência ela não é uma coisa exata, ela só vai ter uma proximidade disso, certo? Quando passar essa pandemia, aí sim estudos mais complexos serão feitos. Bom, urbanização e disseminação de doenças. Ponto de partida. O aumento das conexões e integrações globais como força motriz das pandemias, desde pequenas tribos, a caça e coleta até a metrópole. A dependência da humanidade, uma das outras, também gerou oportunidade para a propagação das doenças. A urbanização está trazendo cada vez mais moradores rurais para bairros mais densos, enquanto o aumento da população está pressionando mais o meio ambiente. Ao mesmo tempo, o tráfego aéreo de passageiros quase dobrou na última década. Essas macro tendências estão tendo um impacto profundo na propagação de doenças infecciosas. Lógico, urbanização, aumento tecnológico, comunicação, o mundo inteiro atrelado, né? Enfim, isso corrobora para várias práticas de disseminação aí de doenças, obviamente, né? Bom, pessoal, texto 3. Escalas de contágio. Esclarecimento quanto aos seguintes termos: surto, epidemia, endemia e pandemia. Então vamos entender que tem uma diferença entre eles, hein? Surto é compreendido como a ocorrência de casos de uma doença em uma quantidade maior do que a esperada em um local. A epidemia é definida como um surto em diversas regiões ao mesmo tempo. Então, olha só, epidemia é maior que surto, né? Epidemos, do grego, o estrangeiro foi utilizado por Hipócrates, estudioso grego do século V a.C. e considerado o pai da medicina ocidental. Para ele, a epidemia comporta-se como um forasteiro que se aloja em uma população durante certo tempo e depois se vai. Endemos se remete a um habitante local. Por esse motivo, é adotada por especialistas para se referir a uma doença típica, isto é, que ocorre com muita frequência em um lugar. Dessa forma, a endemia não se relaciona ao aspecto quantitativo de uma infecção, mas sua sazonalidade. Por fim, a pandemia se refere a um surto, certo? Que se disseminou por várias localidades do mundo em uma escala de gravidade, isto é, o pior cenário de difusão de moléstias, que é o que a gente vive, né? Espalha pelo mundo todo, todos os locais, é isso que a gente está tendo. Beleza? Bem interessante, né? Fragmento modificado do artigo do professor Lucas Pires. Pesquisem aí o artigo completo que tiver mais curiosidade. Por fim, texto 4. Coronavírus. O SUS está preparado? Especialista avalia como pandemia impacta o sistema de saúde e dá dicas aos profissionais que vão ter que enfrentar a doença. Sem o SUS, não tem como enfrentar nenhuma epidemia. O SUS é o ator principal. Para isso, a gente tem que ter insumos, equipamentos, materiais, leitos, afirma o professor Unai Tupinambás. Uma discussão que está tendo na sociedade é a revogação da Emenda Constitucional 95, que limita os gastos públicos. Só no ano passado foram 9 milhões de corte na saúde. Cortaram, né? Esse dinheiro já está fazendo falta. Está fazendo falta e é para agora. Nós precisamos abrir leitos, contratar pessoas, abrir leitos de CTI, comprar respiradores para não passarmos o que outros países como a Itália estão passando. Desabafo. Matéria aqui, né, é de 2 meses atrás aí praticamente, né? 23/5/2020, tá? Então percebam como já tem uma visão aqui da Itália, agora a Itália já está melhor. Então, olha, corrobora aquilo que eu falei para vocês, como que a ciência muda, né, pessoal? E aqui é um atento muito importante, galerinha. A gente está acostumado, por exemplo, você fazer várias críticas ao SUS. Mas imagina se não tivesse SUS. Imagina se fosse igual nos Estados Unidos, que o sistema de saúde lá, você tem que pagar. Ou você paga ou você não tem. Ele não é gratuito. Não existe sistema de saúde gratuito lá nos Estados Unidos, gente. Então, vocês conseguem compreender a importância que isso tem? Se nós não tivéssemos um sistema como o SUS hoje, estaria um caos. O número seria muito maior do que já está, né? Então, assim,
o SUS ele é uma ferramenta importantíssima, tá bom? O que corrobora aí é falta de planejamento, falta de investimento, claro, corrupção também, mas é um sistema que deveria ter uma excelência, tá bom? Porque ele é muito bem estruturado. Ele é um sistema muito bem preparado, só não é bem administrado, como a maioria das coisas no Brasil, né? Bom, enfim, com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo escrito na norma CU da língua portuguesa sobre o tema Desafios para governos e cientistas enfrentarem as pandemias. Selecione, organize, relacione a forma corretamente, tal, em defesa do seu ponto de vista. Olha só esse tema, hein, pessoal? Muito atual, né? Desafios para governos e cientistas enfrentarem as pandemias. Bom, a gente tem aí várias coisas atuais que dificultam isso, que a gente pode colocar aí negacionismo histórico, fanatismo ideológico, muito presente também, questões assim de verbas públicas, falta de conhecimento, enfim, tem muitas coisas aí que dá para a gente atrelar isso, né? Falta de informação, dificuldade das pessoas também, porque muito disso se deve, obviamente, às próprias pessoas. A gente vê aqui em Ribeirão Preto, que tem muita gente que não respeita, agora os números estão aumentando. Final de semana agora, pessoal, final de semana dia 20, 20, 19, 18 ali, nós tivemos uma caravana, eu fiquei sabendo, aqui de Ribeirão Preto, né, de pessoas que foram para Brasília apoiar o presidente. Saiu mais de dois ônibus de Ribeirão, passou por Sertãozinho, todos sem máscaras, todos aglomerados, foram lá apoiar o presidente, que ele saiu lá com hidroxicloroquina. Então, caramba, né? Conscientização das pessoas também está lá embaixo, né? Por aí vocês têm uma ideia. Um filme que dá para citar aqui em cima desse tema é um filme chamado O Contágio, pessoal. Eu recomendo que vocês assistam, chama O Contágio. Pesquisem, anotem aí, que é um filme que, nossa, se vocês assistirem, vocês vão ficar assim espantados com a semelhança que ele tem na atual. Acho que é um filme de 2011, 2012, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu queria trazer esse tema para vocês, discutir esses temas aqui, eu achei bem interessantes. Eu acho que é um tema muito atual, vale a pena vocês já pensarem sobre isso, tá bom? E aí, vamos, como eu disse, tentar atrelar aí redação, trazendo alguns temas aí que são bem pertinentes, lei da ciência, para isso eu vou ver se eu trago algum tema relacionado a negacionismo histórico ou revisionismo histórico, que é muito importante, vocês compreenderem também a diferença. E é isso, pessoal, tá bom? Grande abraço para vocês, se cuidem, façam a redação aí, corrijam quando der, né? E até mais. Se cuidem, valeu, pessoal. Na próxima aula a gente continua com literatura. Falou!